Olá, começa agora o Questão de Ordem ao vivo e a Lei Maria da Penha completou 15 anos. São 46 artigos distribuídos em 7 títulos, criando mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao mesmo tempo que avançamos, os casos continuam acontecendo. Aqui em Campinas, só este ano foram registrados 5 feminicídios. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, até o mês de junho deste ano, foram registrados 31 ocorrências de estupro. Para abordarmos os problemas e possíveis soluções, recebo aqui no estúdio as vereadoras Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher aqui da Câmara, vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos, de forma virtual, Fábia Cristina de Almeida Bigarani, advogada, presidente da Comissão da Mulher da OAB Campinas, e a Carla da Silva, vice-presidente da entidade SOS Ação Mulher e Família e professora de Serviço Social da Faculdade PUC Campinas. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Mariana Conte entende que a Lei Maria da Penha vem para que todas as mulheres possam ter o exercício pleno dos seus direitos, mas com 5 feminicídios só este ano. Este caminho é longo. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde, Gabriel. Quero cumprimentar a Paola, Fábia, Carla, agradecer pela oportunidade dessa conversa. Com certeza, assim, a Lei Maria da Penha, 15 anos, nós precisamos comemorar e saudar a existência no Brasil de uma legislação que coloca o crime, a violência doméstica e familiar como uma afronta aos direitos humanos. Isso é super importante, isso foi um passo importantíssimo na história desse país, que sempre naturalizou, pela sua história, pela cultura, pela raiz patriarcal, naturalizou a violência contra a mulher, sobretudo a violência que acontece entre 4 paredes, em relações afetivas, em relações familiares. Então, eu acho que é muito importante saudar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi conquistada com muita luta. Não haveria a Lei Maria da Penha se não fosse a organização e a luta das mulheres. Tanto que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas. Quando você fala Lei Maria da Penha, as pessoas conhecem e sabem do que se trata. Agora, é importante que a gente reconheça os desafios que estão colocados e as dificuldades, né? O nosso maior desafio hoje é que a Lei Maria da Penha se torne uma realidade na vida das mulheres. Porque nós sabemos que as mulheres ainda sofrem violência doméstica, as mulheres e seus filhos, porque geralmente a violência contra a mulher também é acompanhada da violência contra as crianças. Os maiores casos de violência contra mulheres estão dentro de casa, estão dentro de relações afetivas, dentro de relações, seja de companheiro, namorado, pai, enfim. Tem o seu principal agressor, pessoas que têm relação íntima com as mulheres. Isso coloca toda uma questão, uma particularidade importante, que a Lei Maria da Penha, ela proporciona os caminhos legais. Agora, é necessário que você tenha políticas públicas para que a lei se torne uma realidade na vida das mulheres, né? Os dados são subnotificados, os dados já são assustadores e são subnotificados, então os índices de violência devem, né, todos apontam que são maiores. A pandemia agravou o problema, na medida que as relações sociais estão dificultadas, na medida que a gente tem aumento do desemprego, aumento do custo de vida, piora das relações, das condições gerais da população como um todo. Sim. A situação está dificultada. Então, nesse momento, é ainda mais importante que a gente tenha políticas públicas de atenção, de assistência, de orientação, para que a mulher que está numa situação de violência ela tenha respaldo, e ela só vai procurar ajuda, né, se ela sentir que ela tem um respaldo, né, a quem, se ela tiver confiança que ela tem algum lugar, tem alguma pessoa, alguma organização, algum serviço que pode auxiliá-la. Vereadora Paola Miguel, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a mulher a cada 2 minutos é vítima de violência doméstica e familiar no Brasil. A lei é importante, mas não é cumprida efetivamente? Seja bem-vinda e boa tarde.
Boa tarde, Gabriel, vereadora Mariana Conte, as nossas convidadas, a Fábia, a Carla. É uma grande satisfação a gente estar aqui hoje discutindo sobre isso após 15 anos, né? A gente vê que a lei, ela existe, mas ela tem dificuldade de ser muitas vezes implementada, porque a gente precisa de outras políticas públicas para essa garantia. Então, por exemplo, aquela mulher que depende financeiramente do seu companheiro, é muito difícil sair de casa numa situação como essa. Então, mesmo quando há denúncia, mesmo quando essa mulher chega até a delegacia, ela se encontra numa situação de que ela não sabe como que ela vai sobreviver. E aí a gente precisa lembrar, como a vereadora Mariana Conte trouxe muito bem aqui, às vezes não é só a mulher, tem os filhos, né? Muitas vezes filhos pequenos. Então isso torna um agravante maior ainda. Como que essa mulher ela se pergunta, né? Como que eu vou sair de casa nessa situação? Então, uma das dificuldades que a gente tem com a Lei Maria da Penha, além dos fatos da gente ter poucas delegacias funcionando, da gente ter ainda um serviço de abrigagem que é muito pequeno, um serviço de abrigagem que muitas vezes não consegue atender toda a demanda que chega, a gente tem as subnotificações, e mesmo quando as mulheres tentam buscar, notificam e tudo mais, a gente tem a dificuldade de não ter outras políticas públicas para que essa garantia de que ela vai conseguir sobreviver por si só não é dada. A gente tem alguns projetos, né, que prezam a construção de aluguéis social para as mulheres em situação de violência, justamente para elas conseguirem sair de casa. Outros projetos que são ligados com a geração de emprego e renda. Tem um projeto que é a Lei Maria da Penha nas escolas, que é meu e da vereadora Guida Calisto, que é justamente para as pessoas não naturalizarem esse tipo de coisa. Porque a agressão, né, eu sempre costumo dizer isso, não é só a física, às vezes tem a moral, a patrimonial, a sexual, e se a gente não tiver isso nítido na nossa cabeça, a gente nunca vai conseguir resolver todos os problemas que estão chegando, todos os problemas que as mulheres acabam enfrentando. Então, muitas vezes a física não acontece, mas todos os outros acabam dificultando com que essa mulher consiga sair daquela situação de violência que novamente não é só física. Então a gente precisa pensar em mais políticas públicas para que a gente consiga dar outras alternativas para as mulheres que não sejam simplesmente ir na delegacia ir na delegacia, não ter atendimento adequado, ir na delegacia, não conseguir ter suas medidas protetivas se a gente estiver num ponto já mais enfático do agressor, né, de perseguição, com tentativa de homicídio. A gente precisa de uma alternativa que seja antes disso. A gente precisa de uma alternativa que não faça com que esse tipo de coisa chegue. A prevenção. E exatamente. Essa é uma mudança na Lei Maria da Penha, porque nós temos 5 tipos de violência. Claro que a física ela é a mais presente, a mais discutida, mas no questão de ordem nós vamos falar, porque uma que a vereadora Paola Miguel falou é a patrimonial, que é aquela dependência financeira que acontece bastante. Nós vamos citar aqui no nosso programa. Fábia, no Brasil, mais de 80% dos crimes de violência doméstica contra as mulheres acontecem por parceiros e ex-parceiros. Em uma pandemia que nós estamos vivendo há 1 ano e meio, a mulher tem convivido com o agressor. Então, o cenário neste período piorou? Seja bem-vinda e boa tarde. Ana. Boa tarde, vereadora Paola. Boa tarde, a minha companheira também, que também está sempre no Excesso Mulher. Com relação ao seu questionamento, durante a pandemia, os índices de violência doméstica aumentaram absurdamente, por várias razões. Primeiramente, porque a mulher ela ficou dentro de casa com o agressor e com as crianças também dentro de casa. Ou seja, muitas mulheres que antes até pensavam em responder a uma violência doméstica estão se calando para poupar os seus filhos. É um ambiente muito complexo. Além disso, também teve o fato de vários casais terem perdido o emprego. Vários homens que antes ficavam em bares bebendo, agora eles bebem dentro de casa, eles agridem as esposas, companheiras, namoradas, dentro de casa.
aquela mulher que eles tinham oportunidade de fazer parte de grupos, de discussões, de ONGs, de coletivos como a SOS Mulher, hoje em dia elas só podem fazer isso via online, onde normalmente elas estão dentro da sua residência com o seu agressor, ao qual está vigiando cada passo daquela mulher. Ou seja, a violência doméstica durante a pandemia, ela simplesmente dobrou, e isso estamos falando apenas em estatísticas que são comprovadas, o que até o número é bem maior, bem maior. Tem as subnotificações que até a vereadora Mariana Conte citou, então este é um problema que precisa ser debatido também. Já já nós vamos falar, porque tem campanhas interessantes também, como o X na mão para esta mulher. Sim. É isso. Participa com a gente também. Pode continuar, Fábio, desculpa. Então, não, pode continuar, que eu falo em outra oportunidade. Quanto a isso, eu fico tranquilo. Combinado, então. Já aciono novamente a Fábia. Participa aqui do Questão de Ordem a Carla Silva, sobre esta estatística, né, de que 80% dos crimes de violência doméstica são cometidos pelo próprio parceiro ou pelo ex. Carla, temos que debater essa estrutura familiar e como coibir este homem agressor. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a Mariana, a Paola, a doutora Fábio, o Gabriel. Boa tarde a todas, a todos, né, que estão nos assistindo. Sim, né, nós precisamos trabalhar a violência como um todo. Né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, nós estamos falando de uma faceta da violência. Né? A gente precisa entender como a violência se comporta e, a partir daí, traçar estratégias de prevenção e de proteção à violência. E nisso também inclui os homens. Né? Nós não podemos olhar só para as mulheres em situação de violência. Precisamos cuidá-las, precisamos protegê-las, precisamos pensar medidas de proteção, de prevenção, mas também precisamos olhar para esses homens que são agressores, né, esses autores de violência, até porque nós não vamos conseguir combater a violência se a gente só ficar atuando depois que já aconteceu a violência. Né? Nós precisamos atuar evitando antes que aconteça a violência. Então, quando a gente olha para a Lei Maria da Penha, 15 anos, ela é um instrumento de uma rede complexa de atendimento à mulher que precisa funcionar e que né, a Lei Maria da Penha segue um caminho de prevenção, e isso é um ato que a gente precisa pensar na prevenção. Nós pensamos muito na atuação da situação em si, quando já aconteceu, e a gente esquece um pouquinho das medidas de prevenção e também de proteção, mas ela sozinha não tem um poder de coibir a violência, né? Ela precisa estar junto com instrumentos de políticas públicas que vão junto fundamentar e ajudar essa mulher que está vivendo uma situação de violência, conseguir romper esse ciclo da violência, e as outras mulheres que estão chegando, né, na maturidade, ou que estão chegando adolescentes, as próprias crianças, entenderem de como as relações afetivas, relações sociais funcionam, para poder, a partir daí, a gente ter uma nova construção de uma nova sociedade, onde a gente tem uma igualdade de gênero. Ô, Carla, como é o trabalho da SOS Ação Mulher e Familiar de proteção e do resgate e do empoderamento também? Nós na SOS, nós já somos uma ONG desde 1980, fundada pelas mulheres feministas, né? E a ONG desde então vem prestando atendimento às mulheres em situação de violência, suas famílias e os autores de violência. Por isso que eu disse que a gente não pode esquecer os autores de violência. Então, nós fazemos, né, a escuta qualificada. Acho que o primeiro ponto que nós precisamos discutir quando a gente vai falar de violência é a escuta. Né? Nós precisamos escutar essas mulheres e essas crianças, essas famílias que estão vivendo em situação de violência, porque uma coisa é a gente imaginar como a violência se dá, como a Mariana bem colocou, entre quatro paredes. Outra coisa é a gente ouvir um relato do que de fato acontece em quatro paredes. E aí essa escuta, ela perpassa por todos os ambientes, seja no serviço de prestação, no serviço social, né, no sentido da instituição, seja na delegacia, seja no hospital, onde que ela for procurar atendimento. O SOS hoje está atendendo via online,
né, pelo WhatsApp, até porque a gente mudou de sede, nós estamos lá no SIC, no Vida Nova. Então, nós estamos atendendo online as mulheres, sempre com uma equipe interdisciplinar, que é outra coisa, uma característica do SOS, porque a gente entende também que trabalhar a violência não dá para trabalhar somente com uma profissão, né? Ou seja, só o direito, ou só o serviço social, ou só a psicologia, não. Nós precisamos dos saberes interdisciplinar e intersetorial, das políticas intersetoriais, para a gente poder trabalhar a quebra do ciclo da violência, trabalhar o empoderamento dessa mulher, que não é só a mulher, mas é toda a sua família e a rede da qual ela está inserida, para que assim a gente consiga, aos poucos, ir minimizando os impactos da violência e ir caminhando numa prevenção e proibir a violência. Por falar em escuta, Mariana Conte, há uma cultura da violência e discriminação? Os abusos contra a mulher ocorrem através de frases como, e por isso que eu falei escuta, porque acho que provavelmente todo mundo já escutou alguma vez na vida. Mulher direita não bebe, se usou essa saia na rua é porque está pedindo, mulher que transa no primeiro encontro não serve para casar. Existe essa mentalidade ainda hoje? Com certeza, é uma mentalidade, é uma cultura, uma ideologia, né? Que, na verdade, é sempre a situação de que colocar a mulher como se ela fosse responsável pela violência que ela sofreu. Então, se uma mulher sofre violência é porque ela mereceu. Ela fez alguma coisa por merecer. Isso é uma coisa que a gente ouve muito presente, algumas vezes de uma forma mais escancarada, outras de formas mais sutis, mas é sempre esse processo de responsabilizar a mulher, a própria mulher que está sofrendo violência, como se ela fosse culpada pela violência que ela está sofrendo. Eu acho que é importante isso que a Carla fala, porque a gente, assim, em Campinas, existe aí, né, o SOS, que foi uma das primeiras, né, ONGs a trabalhar com as questões de violência. Nós temos vários coletivos feministas, movimentos sociais na cidade de Campinas. Campinas tem uma tradição de luta e de organização das mulheres, e isso resultou em serviços que eu acho que é importante serem saudados, a gente saudar que existem serviços e, ao mesmo tempo, identificar que eles são insuficientes. Saudar como conquistas de luta, como trajetória de luta das mulheres. Então, o SEAMO é um serviço super importante, e é super importante que ele seja um serviço especializado. Isso é uma coisa que a Lei Maria da Penha coloca como diretriz. Nós conquistamos a vara de juizado especializado em violência doméstica, né? A Fábia também foi uma grande parceira nesse processo, né? Conseguimos trazer a vara. E agora também, como uma demanda do debate que até que nós temos aqui na Comissão da Mulher, conseguimos o CERAV, que é o Centro de Responsabilização do Autor de Violência. Ainda acredito que nós precisamos discutir como que vai funcionar o centro de responsabilização, porque existe normativa federal, existe todo um conjunto de diretrizes, e eu acho que é importante, esse é um debate que nós temos tentado estabelecer com o próprio governo, né, com a Secretaria de Assistência, que é importante que esse serviço de responsabilização, que toca exatamente nisso que a Carla falou, né, de evitar, né, de prevenir, né, que ele funcione junto com o sistema de justiça. Então, que seja parte da pena dos autores de violência, que tem uma pena considerada uma pena leve, né, que passem por processos de responsabilização como parte do cumprimento da pena, né? E isso eu acho que esse é um detalhe importante, e é isso que a diretriz nacional, inclusive, dos serviços de responsabilização colocam, né? E nisso tem que haver essa articulação com a vara de juizado especializado em violência doméstica e familiar. Então, uma atuação junto do SEAMO, o CERAV e a vara de juizado. Então, acho que essa é uma diretriz importante, porque o grande desafio é você ir articulando a rede, né? A escuta, né? Como acho que aquela foi perfeita nisso, né? Na verdade, a escuta tem que ser a escuta do centro de saúde, tem que ser a escuta da escola, a escuta interligado, ir identificando essas mulheres que estão em situação de violência, orientando a procurar o SEAMO. O SEAMO é um serviço que é um serviço que, inclusive, a mulher pode... Isso é muito importante dizer, né? A mulher pode procurar o SEAMO sem fazer uma denúncia. Por quê? Porque o passo de fazer uma denúncia passa por ela saber quais são as consequências de uma denúncia, né? Então, a orientação jurídica, a orientação sobre quais são os passos é super importante. É muito importante que as mulheres procurem a delegacia, é um passo importante, mas o SEAMO, a mulher pode procurar o SEAMO sem ter decidido ainda,
né? Se ela quer, de fato, fazer uma denúncia, né? Porque ela não sabe quais são as consequências, né? Como que vai ser o processo. Então, esse tipo de coisa é muito importante. E aí eu não posso deixar de falar também da Casa Abrigo Sara M, que também é um serviço importante. Ainda são insuficientes, é necessário ter mais política, mais investimento, mais verba, né? Estamos aqui fazendo uma luta na Comissão da Mulher, porque a gente acha que precisa ter verba específica para o combate à violência na cidade de Campinas, precisa ter aluguel social, que é discutimos isso na Comissão da Mulher, apresentamos ofício para a Secretaria de Assistência, eu apresentei um projeto de aluguel social para possibilitar as mulheres que estão em situação de violência possam complementar a renda e possam, né, sair de casa, sendo que a prioridade, inclusive, é o afastamento do agressor do lar. Né? Claro, a primeiro passo é o afastamento do agressor do lar. Não tendo possibilidade, que a mulher tenha essa renda garantida pelo Estado, pela prefeitura, para que possa sair de casa. Então, tudo isso funcionar em conjunto, articulado, e cada peça funcionando, acho que tem condições de dar... É um passo. Isso que a gente fala como que é a Lei Maria da Penha chegar na vida das pessoas. A Lei Maria da Penha se realizar, se concretizar. Ainda estamos longe disso. Mas o processo de luta é a partir da luta, da organização e da participação das mulheres que a gente consegue, né? Vereadora Paola, como é que você entende esta mentalidade que nós temos hoje, a partir daquelas frases que eu citei há pouco, e sobre esta identificação que a Mariana Conte falou, das mulheres, pode esbarrar num medo dessa exposição, já que ela está numa situação frágil, com medo, às vezes não sabe como reagir, é um empecilho essa exposição, ela tem medo de ir numa ONG, numa delegacia e o que vai acontecer depois? Sem sombra de dúvidas, né? É importante lembrar que muitas vezes a pessoa que está sendo agredida ela não consegue entender aquilo, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando muito provavelmente de um casal que se encontrou, né, que tem um amor, tem uma afetividade naquilo. Então, as mulheres muitas vezes se culpam, né? Já tem uma sociedade que faz isso, né? Que nas frases que você trouxe, né? E eu não quero repetir, mas assim, colocam as mulheres como sendo culpadas daquilo. Então, é porque o jantar não tava quente, era porque o filho não foi bem na escola, é porque o trabalho que ela tá tendo fora de casa tá tirando muito da disposição dela dentro de casa. Então, tudo isso faz com que as mulheres elas se sintam culpadas, né? E a gente tem uma sociedade que reforça isso. E você entender que essa culpa não é sua é o primeiro passo. E aí, disso para você conseguir chegar numa denúncia. E aí, por isso que é importante falar do SEAMO, de você saber quais são as consequências disso, né? De como que você pode buscar alternativas para isso. E eu acho que tem um outro medo também, que é o fato de você ir até uma delegacia e isso tomar outras proporções, não se expor. Porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que lembrar que todas as mulheres, independente da faixa etária, independente da classe social, independente da cor, elas sofrem violência doméstica. E aí você ser alguém da periferia, que não tem condições, você chega para fazer a denúncia, você já chega na cabeça assim, mas olha as minhas condições, né? É por isso que eu tô aqui. E se você tá no lado oposto, né? Se você mora num bairro abastado, é de uma classe média alta, e você chega nessa mesma delegacia, você pensa o seguinte, mas eu estou passando por isso, né? Não deveria ser eu que estou passando por isso. Então, é importante a gente falar aqui também que, independente da classe social, da cor, do local onde mora, das condições que você vive, você é inserido, quando a violência acontece, a gente precisa buscar meios de denunciar, de buscar forças para isso. Com a pandemia, isso se tornou muito mais difícil, porque toda a rede de apoio, né, que muitas mulheres acabam tendo é quando vai levar o filho na escola, é quando uma colega de trabalho conversa, é quando algum outro amigo, familiar, acaba chegando para essa pessoa e falando assim, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar, eu posso estar aqui, eu posso estar junto com você nisso. E com a pandemia, você estando em casa, com o agressor, 24 horas por dia, fica até difícil você conseguir buscar entender aquilo que está acontecendo, né? A pandemia, a gente acho que não precisa falar, né? Quando a gente fala de saúde mental, ela acabou vindo para trazer essa questão para todo mundo, em especial para as mulheres, que acabaram sendo sobrecarregadas
com o dia a dia, que aí elas são responsáveis pelo cuidado da casa, dos filhos, dos idosos, e ainda por cima está sendo responsabilizada pela falta, né, pela falta de cuidado de saúde mental dos homens, dos seus companheiros, que muitas vezes são os seus agressores. Então, toda essa responsabilização torna ainda mais difícil você conseguir buscar ajuda, buscar meios de conseguir sair desse ciclo de violência. Fábia, podemos considerar, fique à vontade para, se quiser comentar também, a pergunta que eu fiz aqui para as vereadoras sobre esta mentalidade que nós temos hoje, e nós podemos considerar um estado de calamidade em relação à violência contra a mulher, neste período de pandemia que nós estamos citando, que essa mulher agredida convive com um agressor, já que fica mais tempo em casa, tem dificuldades de sair fazer a denúncia, os mecanismos que foram criados para, na primeira oportunidade, ela já pedir ajuda, como o X na palma da mão, que é a campanha Sinal Vermelho. Então, Gabriel, é um período muito complexo a pandemia, por conta do que as vereadoras comentaram, e também a Carla comentou, e principalmente porque antes essa mulher podia procurar vários meios, como a Mariana citou, Eu Se Amo, tem a Casa Sara M, tem outros coletivos como Rosa Lilás, tem as promotoras legais populares, tem o OAB, mas ela não podendo sair de casa, ela ficou muito limitada. Eu acredito sim, penso que se tornou um problema de calamidade pública, porque os índices de violência doméstica, eles aumentaram, mesmo isso porque estão sendo subnotificados. Eles aumentaram uma proporção gigantesca, embora tenha várias medidas, embora estejam fazendo cada vez mais leis, por exemplo, como agora que foi votada e foi promulgada a lei da criminalização da violência doméstica psicológica. Isso já estava previsto na Lei Maria da Penha, isso também já estava previsto no Código Penal. Nós tivemos que, mais uma vez, através de um projeto de lei das magistrados, Associação dos Magistrados, tornar a criminalização, mais uma vez, da violência doméstica psicológica. Quer dizer, não é uma questão de leis. As leis são feitas, a Lei Maria da Penha, ela é fantástica. A lei, na teoria, ela é fantástica. O que falta são medidas públicas efetivas. A começar, por exemplo, esse projeto é fantástico do aluguel social para essa mulher que quer sair de casa. Porque não parece, mas muitas vão morar, quando casam, quando estão em união estável, mesmo namoro, elas vão morar no fundo da casa da sogra, no terreno que pertence à família daquele agressor. Ou seja, não tem como você estar com medida protetiva para afastamento. Você consegue durante um tempo, mas depois ele vai entrar na justiça a respeito disso, ela vai ter que procurar um lugar para ela. Como que essa mulher que está sem trabalhar durante a pandemia, com filhos, vai conseguir meios para pagar um aluguel, que mesmo que seja um quartinho, entendeu? Ela não vai pagar menos que meio salário mínimo. Então, é uma situação muito complicada, porque nós temos leis ativas, mas falta efetividade nas políticas públicas, porque elas não alcançam as mulheres. E depende de quem essa efetividade, Fábia? Começar por onde? Cobrança nossa, tanto municipal, estadual, federal, para que seja mais efetivo. As leis foram feitas, elas estão aí, nós precisamos cobrar a sua efetividade, nós precisamos cobrar medidas públicas, políticas públicas que assegurem a segurança dessa mulher. E a sociedade tem esse papel também de cobrança? Fundamental. Cada mulher. Fundamental. Cada mulher. Posso comentar uma coisa sobre isso? Acho que é muito importante isso que a Fábia fala, e eu acho que tem uma questão que é aí que pega. Precisa ter orçamento, porque política pública se realiza com orçamento, com verba, com destinação e com programa que, de fato, atenda a vida das mulheres. E aí a nossa luta, a nossa briga é para que na distribuição orçamentária, quando você vai ter que pensar em investimento, quando você vai pensar o que é prioridade, a vida da mulher é prioridade? Eu acho que é essa a pergunta, entendeu? Porque se gasta pouco, se gasta com muita coisa, mas se gasta pouco
com a prevenção e com a proteção da vida das mulheres e das crianças. Isso contrariando, inclusive, legislações, né? Porque, teoricamente, a primeira infância ela deveria ser prioridade no orçamento público. Faltam o quê? Mais campanhas, por exemplo? Falta decisão. E falta decisão de quem distribui. Eu acho que essa é uma questão do executivo e também do legislativo, porque o legislativo aprova a distribuição orçamentária. Tanto que nós temos feito na Comissão da Mulher, nós temos feito o embate para que, até cheguei a propor, eu falei, vamos pactuar, porque muitos vereadores aqui falam, né, falam do combate à violência. Falei, então vamos pactuar entre todos aqui de que nós vamos destinar verba específica para o combate à violência. Porque sem verba específica, sem destinação orçamentária, é muito difícil. E aí você pode fazer propaganda, você faz uma coisa ou outra, mas assim, para chegar na realidade mesmo, você precisa ter investimento. Então, você precisa ampliar a equipe do CEAMO, por exemplo, né? Inclusive, adequando a esse processo da pandemia, né? Porque o CEAMO continua fazendo atendimento, está dificultado, mas precisa ampliar, precisa ter mais. Hoje nós temos uma cidade com 1.100.000 habitantes com uma equipe multidisciplinar, né? Então, é muito pouco. Precisamos operar o SERAV precisa de infraestrutura, precisamos de capacitação com os profissionais das escolas, dos centros de saúde, de toda a rede de assistência, inclusive a rede terceirizada para identificação e encaminhamento. Você conversa com profissionais que atuam na rede e eles muitas vezes não sabem o que é o CEAMO, não sabem o que é a Lei Maria da Penha, não sabem quais são os instrumentos que nós temos aqui, precisamos de capacitação para quem opera o direito, né? A OAB faz um trabalho importantíssimo, né? A Fábia está aqui como presidente da Comissão da Mulher, mas isso também é papel, né? De estar fazendo parcerias, fazendo trabalho assim, de formação dos advogados, dos corpos jurídicos, enfim. A gente precisa ter esse tipo de coisa e a gente precisa ter política de auxílio efetivo, como aluguel social ou como auxílio emergencial. Tem hoje em Campinas um auxílio, mas para as mulheres que são abrigadas na SARA-M, né? Inclusive, existe uma lei sobre isso, mas assim, ainda é muito pouco, porque quem vai para um abrigo, por abrigo SARA-M, que é super importante, é quem está em risco de vida. Nós precisamos evitar que as mulheres cheguem a estar em risco de vida, né? A gente quer evitar, a gente quer dar um passo anterior, né? Então, eu acho que nesse caso é uma questão de gastar dinheiro mesmo e operar a política para chegar na vida dessas mulheres, sobretudo as mulheres mais pobres, né? Porque, concordo, a violência não escolhe classe social, etnia, raça, gênero e tudo mais. Mas o fato é que uma mulher que não tem condições materiais de resolver uma situação, ela fica numa situação, não tem apoio familiar, não tem... vulnerável. Ela fica mais vulnerável. Então, é importante, né? A violência pode acontecer, precisa dar suporte para aquela mulher. Mesmo uma mulher de classe média, ou uma mulher que tem pode ser considerada uma mulher rica, às vezes ela passa por violência patrimonial, ela não tem controle sobre os bens, ela não tem controle... É muito comum fazer dívida no nome dela, ela está endividada, ela está sofrendo violência, os bens são do marido. O que essa mulher tem? Ela pode ser considerada uma mulher de classe média alta, enfim. Mas o que essa mulher tem dela? Quais são os meios materiais que ela tem para sair dessa relação? Muitas vezes ela não tem nada e ela fica lá. Fica então, presa nessa relação. Eu acho que você precisa gastar dinheiro e precisa... O debate é o seguinte: a vida da mulher é prioridade na distribuição orçamentária? Para mim, essa questão precisa ser respondida. Oi, Carla. Posso fazer só um comentário também? Claro. Pegando o gancho da discussão. Concordo com a doutora Fábia, concordo com a Mariana, e eu iria um pouquinho mais a fundo na capacitação dos profissionais. Porque essas frases que são ditas, que o próprio Gabriel citou, eles estão presentes nas falas de muitos profissionais que atendem as mulheres que estão em situação de violência. Porque nós estamos engendrados numa cultura machista. E essa cultura, a gente também precisa combater essa cultura. E para combater essa cultura, nós precisamos de investimento na capacitação dos profissionais que estão na linha de frente no atendimento às mulheres em situação de violência e suas famílias. Porque chega de ouvir, sabe, a mulher que vai no centro de saúde, às vezes machucada, às vezes com um problema ginecológico que não melhora exatamente pelas constantes estupros que acontecem dentro do casamento, enfim, ela chega lá, ela ouve da enfermeira, não, você está assim porque você gosta de apanhar.
Veja, do próprio funcionário do centro de saúde, uma enfermeira que está ali, eu estou dando um exemplo, tá? Uma enfermeira que está ali para oferecer uma escuta, oferecer um acolhimento, a partir daí um tratamento não só para o corpo, a doença que se estabeleceu ali, mas também caminhar para os serviços que vão trabalhar essa mulher no sentido de proteção, de criar estratégias de proteção, de potencializar a rede pessoal que ela tem, a rede pública que tem, para atuação e prevenção, né, dessas violências. E aí, assim, a gente precisa ter dinheiro para capacitar esses trabalhadores, seja eles da rede pública, seja eles da rede privada. Nós não podemos esquecer, tem o SEAMO, ok, que faz os atendimentos, mas a gente tem o SESC, que também faz o atendimento, e está 90, todo atendimento de Campinas, da média complexidade, que atende às violências, seja elas violência contra a mulher, seja elas violência contra a criança, violação de direito, 90% do atendimento está na mão do terceiro setor. Então, se está na mão do terceiro setor das instituições, a gente também precisa olhar para as instituições que estão atendendo, em sua grande maioria, essas mulheres e suas famílias que sofreram violência, também a capacitação, também pensar redes de financiamento que, de fato, chegue e qualifique o trabalho de quem está lá na ponta. Porque é muito fácil a gente discutir a violência contra a mulher de um lugar onde a gente não está lá na comunidade onde a mulher mora. Nós não estamos cara a cara com a mulher. Nesses 15 anos que eu atendo mulher em situação de violência, eu já ouvi muita coisa, já perdi muita mulher que foi assassinada nessa trajetória como um todo. E você ouvir uma mulher dizendo, olha, eu fui numa delegacia, fui maltratada, eu fui no centro de saúde, ninguém me deu voz, faz anos que eu estou dizendo, ninguém me ouve, é muito triste para você que está lá na ponta trabalhando, ouvir isso e dizer, poxa, eu poderia ter evitado chegar até aqui, poderia ter ficado lá atrás. E aí, quando a gente olha, né, nessa possibilidade de evitar, como que a gente evitaria? Um dos caminhos, eu não estou dizendo que é só, é a capacitação, é o investimento em capacitação. A gente precisa começar a investir em educação, seja na escola, no ensino primário, na educação infantil, na educação fundamental. E também precisamos investir em quem é que faz o cuidado, né? Porque a gente está falando de uma rede de proteção, mas uma rede de cuidado. A mulher, quando vai no centro de saúde, ou ela vai no SEAMO, ou ela vai no SESC, ou ela vai em qualquer lugar pedir ajuda, a pessoa o profissional que está ali escutando, a primeira escuta que faz, é uma rede de cuidado que se estabelece. E o cuidado passa exatamente por você escutar, proteger, encaminhar, e assim o que a medida que precisa ser feita. Então, a gente também precisa, é orçamento, sim, é investimento na educação, é investimento na qualidade dos profissionais que estão na ponta. Olha só então, como em pouco tempo aqui no Questão de Ordem, a gente já chegou em possíveis soluções. Mais investimento, qualificação dos profissionais para este melhor atendimento, porque como disse a Carla, muitas vezes esse atendimento acontece, mas não é da melhor maneira, e uma rede mais interligada. Em pouco tempo a gente já citou 3 pilares importantes aí. Já eu vou fazer o intervalo. Antes disso, Paola, sobre o nome da lei. Você acredita na força e que hoje a maioria da população conhece ou já ouviu falar, porque Lei Maria da Penha reconhece já pelo nome uma mulher que foi agredida, quase assassinada, mostrou a dor que estava passando, mas reagiu e está viva? Sim, a Lei da Maria da Penha, eu acredito que ela seja conhecida justamente porque isso era muito comum, né? Isso é muito comum. Então todo mundo conhece uma mulher que sofre violência. E de novo, seja ela física, patrimonial, sexual, moral, Psicológica. psicológica. Então, todas essas violências que a gente acaba vendo no dia a dia, as pessoas também não aguentavam mais para esse tipo de coisa. A Maria da Penha, ela é uma lutadora, isso deu para ver justamente pela sobrevivência dela, mas o resultado foi trágico, né? Ela ficou paraplégica, hoje é cadeirante, mas é uma militante importantíssima nessa lei. É preciso lembrar que essa lei foi sancionada em 2006, né? No governo Lula, que é uma lei que veio fruto, como a Mariana disse, de uma luta coletiva das mulheres. Então várias entidades entenderam que não dava para a gente ficar
mas sem esse tipo de lei, sem uma lei, né, que vá pela vida das mulheres, pela proteção dessa violência que vem acontecendo, naturalizando, justamente por conta da forma que o Brasil se estruturou, né, com o patriarcado, o machismo, ele se acentuando cada vez mais, e não dava para a gente simplesmente deixar que isso passasse em branco, né. Uhum. Então muitas mulheres, até hoje, elas são assassinadas, e é importante lembrar que a lei, cada vez mais, ela vem sendo, tendo novos artigos, novos adendos e leis complementares a ela. O feminicídio, né, ser uma tipificação de homicídio foi fundamental para que a gente não deixasse que aquele agressor, simplesmente saísse impune. Tem, inclusive, uma parte da lei que é justamente pela defesa da honra, né, que muitos Sim. homens utilizaram, e aí Leila Diniz, se eu não me engano, É, ela foi teve seu corpo assassinado, e o seu agressor simplesmente conseguiu se livrar disso por conta da defesa da honra, né, que caiu esse ano. A gente precisa lembrar que a lei do stalker, né, contra o stalker, que também foi colocada esse ano, se tornou uma lei, ela é fundamental para toda a população, mas em especial para as mulheres, que são perseguidas ali no dia a dia, muitas vezes não tem relação com aquelas pessoas que estão sendo perseguidas. Tem inclusive a história de uma massagista que, um dos clientes começou a persegui-la, né, e aí muitas vezes quando a gente ia para a Lei Maria da Penha, as pessoas falavam assim: "Ah, mas ele não é o seu companheiro, não é isso, não é aquilo", e é só uma perseguição, não chegou à Sim. violência física de fato. Então foi necessário que essa lei fosse sancionada para as pessoas entenderem que esse tipo de coisa também é um tipo de agressão e que atinge em especial as mulheres. A gente está muito longe de conseguir com que ela seja o ideal, né, a prevenção é fundamental, a prevenção ela é mais do que necessária para que a gente não precise mais discutir aqui a ampliação de um centro de abrigagem para as mulheres em situação de violência. Mas enquanto a gente não tiver a prevenção, de uma forma efetiva, a gente vai discutir a ampliação das equipes multidisciplinares, da quantidade de vagas que é disponibilizada para as mulheres com filhos, inclusive, porque quando a gente, de novo, não é só a mulher que entra no ciclo de violência, mas é toda a família, e isso inclui filho, muitas vezes inclui a mãe dessa mulher também. A gente precisa ter prevenções, formas de denúncia, mais formas silenciosas também, porque quanto mais isso é divulgado, mais isso chega à grande mídia, mais dificulta, inclusive, para a mulher utilizar esse serviço. Então, o X na mão em farmácias, agora muitas mulheres são privadas de irem às farmácias. Então, como a gente encontra outras maneiras silenciosas para que essas denúncias sejam feitas também? Como que a gente faz com que muitas vezes os adolescentes, né, as crianças consigam buscar também, não uma ajuda, mas consigam colocar para fora isso e acabar ajudando as mães também. Por isso que a gente precisa de explicar do que é a Lei Maria da Penha nas escolas, Sim. para que os professores consigam identificar naquela criança, né, que está nesse ciclo de violência, e também ajudam essa mãe a buscar ajuda. A pandemia, ela veio muito para escancarar muitos dos problemas que a gente tinha, né, porque o ciclo de violência, ela não começou na pandemia, ele se intensificou, porque a gente viu o número de feminicídios crescendo, o número de denúncias caindo, e aí a gente começou a identificar que era necessário a gente ter outras formas de denúncia, outras formas de prevenção, outras formas, de ajudar e auxiliar essas mulheres também, porque no momento que você só está em casa, no home office, né, você também é agredida. E tem uma pesquisa que diz, para concluir, sobre a questão do cuidado, né, as mulheres ficam responsáveis por todo o cuidado da casa, dos filhos, dos avós, dos pais, dos sogros. E quanto tempo essa mulher dedica para cuidar de si, né? Menos de 10% do tempo total que ela tem. Então isso também dificulta ela entender que aqueles pequenos gestos são uma forma de violência, que é você ter que prestar contas de quem está te mandando mensagem no WhatsApp, de quem está conversando com você no Facebook, de que aquela foto que você postou, quem está curtindo, quem não está curtindo.
tudo isso, né, esses pequenos detalhes, muitas vezes a gente deixa passar, porque a gente está preocupado com o outro e não com nós mesmos. Então, esse tipo de programa ele é fundamental para que a gente discuta não só formas de prevenção, mas também que a gente fale um pouquinho melhor do que são essas violências que acabam acontecendo no dia a dia e a gente acaba simplesmente deixando passar porque não é a forma grave de agressão. Então, a prevenção ela é fundamental, ela é mais do que necessária e urgente para a gente começar, aí sim, diminuir os casos de violência. Tem que estar atento, então, a estes sinais para que não chegue na via de fato. Começou a reclamar da roupa, da cor do batom, curtindo fotos, rede social, já tem que dar um basta nisso. Mariana, Lei Maria da Penha. Oi, Fábia, pode ir? Sim. Só completando o que a vereadora Paola falou, a respeito da campanha Sinal Vermelho. Com a criminalização da violência doméstica psicológica, também foi instituída a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica nacionalmente, a qualquer momento, a qualquer lugar. Então, se estendeu além das farmácias. Tantos que vários órgãos estão fazendo campanha Sinal Vermelho, a OAB está fazendo a campanha Sinal Vermelho. Então, hoje em dia, o Sinal Vermelho é uma campanha que deu super certo, em qualquer local. Além das farmácias, qualquer lugar, qualquer ambiente, até mesmo na roda de bate-papo, a pessoa pode fazer assim. É o suficiente. Ótimo. Então tá aí. Fábia, mostra pra gente de novo, então, para quem está nos assistindo, para que esse sinal chegue. É o X vermelho na palma da mão, às vezes você nem precisa falar nada. Mostrou na farmácia, mostrou. Em qualquer lugar, até conversando numa rede. Às vezes a pessoa está assim, ela disfarçadamente faz assim, entendeu? Não precisa ser assim, necessariamente. Ela disfarçadamente faz assim, já é o suficiente. A outra pessoa, sempre tem uma mulher, um homem, alguém antenado que vai se localizar que aquilo é uma campanha, que aquilo é sinal vermelho, que aquela mulher está sofrendo violência doméstica e vai denunciar. 190. Mariana, a Lei Maria da Penha já remete à imagem da mulher que lutou, que fugiu da estatística de milhares que perderam a vida por feminicídio e pode ser um exemplo para esta mulher que está passando por uma dificuldade? Com certeza, né? Eu acho que a referência foi uma estratégia denominar a lei como Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi uma lei muito construída, muito debatida, foi uma lei que partiu dos movimentos de mulheres e por isso ela é uma lei muito boa. Porque eu acho que também tem essa questão, a Lei Maria da Penha talvez seja um exemplo muito típico assim de lei que não é lei que surge de cima para baixo. Porque geralmente lei que surge de cima para baixo não pega. Né? São leis que assim... Está longe da realidade. Está longe da realidade. A Lei Maria da Penha é um caso excepcional de lei que foi construída a partir da mobilização, a partir de grupos de mulheres que se organizam e que fazem processos de organização e redes de solidariedade de mulheres, porque tem isso também, né? Muitos movimentos coletivos, né? Eu participo de coletivo desde 17 anos, participando de coletivos, né? Muitas de nós começamos participando de coletivos de mulheres que no limite são redes de solidariedade que nós encontramos para sobreviver, para discutir relacionamento abusivo, para se apoiar, para abrigar uma na casa da outra. Isso as mulheres fazem, né? As mulheres, a sobrevivência parte de solidariedade. Qual é o salto? O salto foi os movimentos se organizarem para reivindicar que muitas das coisas que nós fazemos nessas redes de solidariedade sejam vistas como políticas públicas, como direito e como responsabilidade do Estado. Porque tem um lugar que você não chega, tem complexidades que você não consegue chegar. Né? Então, a Lei Maria da Penha ela incorporou as experiências que são experiências de vida das mulheres. E por isso ela é tão boa. E aí a estratégia de colocar a Maria da Penha como uma figura, porque qual foi a questão que da Maria da Penha? A Maria da Penha, ela se organizou, procurou o direito internacional e o Brasil foi condenado. Isso é importante, o Estado brasileiro, porque há essa mentalidade que você citou, Gabriel, o Estado reproduz. O Estado brasileiro reproduz. A Maria da Penha fez inúmeras denúncias contra o agressor. E o Estado brasileiro sempre deu respaldo, porque até a Lei Maria da Penha,
a violência doméstica era tratada na Lei 9.099, que são leis de pequenas causas. Briga de vizinho, e violência doméstica. Ninguém pode fazer nada. É coisa menos importante. E né? tem uma coisa que, assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Exato. E aí o Estado brasileiro ele foi condenado a ter uma legislação que colocasse o fato, quer dizer, que colocasse a violência doméstica como crime. Isso é uma polêmica, a gente sabe que é um debate todo, né, sobre o quanto que a criminalização ela consegue dar conta, mas é importante num país que, como a Paola lembrou, a gente já teve, né, isso na década de 70, isso foi pauta do movimento feminista na década de 70, quando o assassinato da Leila Diniz pelo Dock Street, o uso do argumento do advogado foi legítima defesa da honra. Né? Quer dizer, que ela foi assassinada porque ela mereceu. De novo, a culpabilização, e a gente vê tantos casos, nós vemos tantos casos de operadores do direito, de operadores do serviço público, de juízes, enfim, que destilam essa mentalidade, essa forma, né, de culpabilização da mulher com o respaldo do Estado. Então, eu acho que para nós também a questão é o seguinte: nós precisamos, uma das nossas grandes tarefas é, inclusive, a gente mudar quem opera, quem faz, quem decide, quem, sabe? Por isso é super importante quando a gente tem mulheres no espaço de professoras, mulheres negras, mulheres juízas, mulheres advogadas, mulheres, né? A gente está ocupando esses espaços. Mulheres feministas, porque não basta ser mulher, né? Mulheres feministas, mulheres que sejam comprometidas, tá ocupando esses espaços, porque muitas vezes é quem opera, é no fino de quem opera que vai dizer qual vai ser o encaminhamento, qual vai ser a decisão, né? E não reproduzir esse tipo de injustiça e esse tipo de machismo, né? Ô, Carla, essa lei é tão importante que outras propostas vieram, né? E com nomes para identificação. Então, a Lei Joana Maranhão, que altera o Código Penal para que a contagem do prazo de prescrição nos crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes comecem a ser contados da data em que a vítima completar 18 anos, para diminuir a impunidade entre os autores desse crime. Outro exemplo, a Lei Carolina Dickmann, também uma alteração no Código Penal brasileiro voltada para crimes virtuais e delitos informáticos. Na verdade, né, complementando o que a Mariana colocou e já te respondendo, o que essa lei, a Lei Maria da Penha, tem de interessante, primeiro que ela foi construída pelos movimentos e ela é uma experiência de vida. Então, ela não é algo que foi pensado estatisticamente, não, ela é algo de uma experiência, a partir de uma experiência de vida ruim, que a partir daí surge mecanismo de proteção. E o que é mais interessante, o que faz a Lei Maria da Penha hoje ser tão conhecida, é que ela é um organismo vivo. Ela não é uma legislação que está guardada na gaveta. Ela é uma legislação que sempre vai se alterando conforme a sociedade vai se alterando, conforme as relações vão se alterando. Então, ela é uma lei viva. Ela não é uma lei morta, ela é uma lei viva, tanto é que a partir dela vai nascendo outros mecanismos de proteção, outros mecanismos de denúncia, outros mecanismos de prevenção à violência contra a mulher, às violências contra a criança e adolescente, todos os outros tipos de violência que se estabelece, a violência estrutural, enfim. Mas o que é interessante da gente olhar para a Lei Maria da Penha é que ela é um organismo vivo, ela está viva, ela está presente, e o que mantém ela presente somos nós, que estamos dentro dos movimentos, somos nós que acreditamos nessa lei, somos nós que dizemos, olha, isso não funciona, mas vamos pensar medidas de vamos pensar alternativas, é nós que temos que deixar, nós enquanto movimento social, enquanto Estado, enquanto, enfim, mulher, enquanto homens também, nós precisamos manter essa lei viva. Hoje ela é viva, hoje ela está aí sendo discutida por todas as redes, na escola, as pessoas conhecem por quê? Porque a gente vai estar dando gás para ela, né? A gente está dando injeção de ânimo para ela, a gente não deixa ela morrer,
né? Porque senão ela fica uma lei estática, como muitas leis no Brasil. O Brasil é um dos países que mais legislações tem, mas muitas das leis estão engavetadas. Mas por que a Lei Maria da Penha não? Exatamente por conta disso. Ela está inserida no tecido social, e por ela estar nesse tecido social, ela está atenta ao que está acontecendo, e a partir daí ela vai abrindo os braços para atender todas as novas demandas, ou as demandas são antigas, mas que ressurgem, para poder pensar a violência, para pensar estratégias de atenção. Debate bom, importante, que nós estamos fazendo hoje aqui no Questão de Ordem sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta eu vou falar mais sobre a atualização da lei, que tipifica também sobre violência que acontece pela internet. Tem muitos assuntos, problemas que nós vamos abordar ainda. A impunidade, será que é um deles? Rápido intervalo, não sai daí. Se quiser, participe, viu? Número do nosso WhatsApp 19 é o nosso DDD 978293776. O número está aí na sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando que você tem a opção de enviar uma mensagem através do QR Code. Estou apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte para esse QR Code e vai aparecer na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e eu recebo a sua mensagem. Rápido intervalo.
Voltamos com Questão de Ordem, ao vivo nesta segunda-feira. O tema de hoje, os 15 anos da Lei Maria da Penha. Fábia, sobre os problemas, a impunidade para esta violência é o principal motivo para tantos casos? A luta por justiça ainda é muito longa? Sim, a luta por justiça ainda é muito longa. Embora hoje em dia a Lei Maria da Penha não seja como era antigamente, que era considerado como crime de menor potencial ofensivo, né? Antes da Lei Maria da Penha, as violências eram sanadas na justiça com cestas básicas ou serviço à comunidade, mesmo a legislação estando tendo as suas previsões de regime fechado, de punibilizações, como nós já havíamos dito anteriormente, na prática ainda está muito abaixo do esperado. Na teoria ele é perfeito. Entendeu? A lei, na teoria, tanto o Código Penal, Maria da Penha, as novas leis que vão surgindo, elas estão cabíveis a cada situação. Nosso maior problema é a efetividade dessas leis. É você realmente conseguir punibilizar esse agressor. E para punibilizar o agressor, a mulher tem que fazer a denúncia na DDM. E muitas vezes a mulher não quer ir fisicamente e nem pelo meio virtual fazer um boletim de ocorrência da Lei Maria da Penha. Ela simplesmente não se sente acolhida, segura para tanto. E se ela não fizer o boletim de ocorrência, se ela não denunciar, fica praticamente impossível todos os órgãos que estão ligados, todas as ONGs que estão ligadas poderem ajudar aquela mulher, porque precisa fazer o boletim de ocorrência, da denúncia, para ele ser ouvido, no caso ser encaminhado pelo programa de SERAV, até mesmo pela justiça, pela vara de violência doméstica, ele ser afastado do lar através de medidas protetivas, que não tem só afastamento, tem a prisão. Uma das medidas protetivas também é participar, por exemplo, do SERAV. Mas tudo isso depende única e exclusivamente de uma coisa, a denúncia daquela mulher. Se aquela mulher não fizer uma denúncia, não fizer um boletim de ocorrência, registrar sobre toda a agressão que ela está sofrendo, praticamente não tem como você punibilizar esse homem. E assim mesmo, quando ela faz, pode ocorrer de ela nem chegar ao final desse processo, ela ser vítima de feminicídio. Então, são muitas questões que depõem contra a mulher na prática, embora efetivamente na lei ela esteja amparada. Na lei, na teoria, ela está muito amparada. Na prática, ainda falta muita coisa. Medidas públicas, como a vereadora Mariana citou, orçamento para guarda municipal, para outras medidas mais efetivas, por exemplo, o aluguel solidário, enfim. O que é fundamental para que essa mulher possa se sentir segura é justamente esse agressor ser punibilizado. Para ele ser punibilizado, essa mulher precisa acreditar que ela está fazendo aquele boletim de ocorrência e que efetivamente alguma coisa vai acontecer com aquele agressor. Ô, Fábia. Porque caso contrário, ela não vai fazer. Mas sobre este assunto, se a mulher ela sofrer a violência moral, a psicológica, que não tem a parte física, ou seja, vai ser mais difícil de comprovar. Se ela fizer essa denúncia numa delegacia, automaticamente este agressor ele já consegue sair deste contato com a vítima, passa por um processo para avaliar se isso de fato aconteceu ou não? Bom, primeiramente que pela Lei Maria da Penha a palavra da vítima tem peso. Segundo que a partir desse ano foi feita novamente a criminalização da violência doméstica psicológica. Então, ela tem força de lei. Já tinha pela Maria da Penha, já tinha por outras leis, por exemplo, de ameaça, né, no Código Penal, e agora veio também a efetivação dessa lei que criminaliza a lei da violência doméstica psicológica. Então, tudo isso já ajuda essa mulher. Mas, por exemplo,
você me disse com relação a ela conseguir, né? Que ela tenha meios de ver efetivamente a punibilização. Sim. E esse aspecto ainda é muito difícil para ela alcançar, porque se ela fez, tudo bem, ela fez o boletim de ocorrência, a denúncia, ela vai ver concretizado, além das medidas protetivas, outras seguranças, e também a punibilização daquele agressor. Mas, enquanto ela não fizer isso, tem um caminho muito extenso. E mesmo quando ela fizer, o caminho é muito longo, muita coisa pode acontecer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar pedras no caminho que impeçam esse agressor de ter acesso a essa mulher até chegar às vias de fato de uma audiência na vara de violência doméstica dele ser condenado e ser preso. Não, eu acho que isso queria dialogar com isso que a Fábia coloca, né? Quando nós debatemos, né, a importância e assim, né, a ideia foi trazer para Campinas uma vara de juizado especializada em violência doméstica, foi exatamente porque o fato de você ter uma vara que tenha como especialização a violência doméstica e familiar, a ideia é que ela seja mais célere, que ela olhe as questões na sua complexidade, né? Porque afinal, assim, como aconteceu, acho que a Fábia se lembra das reuniões que nós fizemos lá em 2017, eu acho, que nós tivemos o depoimento de uma mulher que veio fugida de Minas Gerais para cá, para Campinas, fugindo do seu agressor, que tinha ameaçado matá-la, ameaçado matar os filhos, e a própria justiça deu o endereço dela em Campinas, porque ele pediu guarda compartilhada, e a própria justiça deu o endereço dela em Campinas. Nós tivemos digamos assim, essa depoimento ali, né? Ela de forma muito corajosa, compartilhou com a gente. Então, assim, a ideia da vara especializada é um setor especializado que olhe a violência nessa complexidade. Foi criado em Campinas, acho que nós temos que dar passos, nós estamos em um processo de transição agora, né? A doutora Giovanessa vai assumir, acho que assim, ainda não conversei com ela, e nós estamos ainda até pensando aí, articulando para conseguir falar com a doutora Giovanessa, que vai assumir a vara especializada, mas eu acho que uma vez consolidada a vara especializada, ela vai ter um papel super importante nesse processo de tornar célere e de tornar os caminhos possíveis. Então, medida protetiva. Existem uma série de medidas protetivas que podem ser acionadas, tem o acompanhamento da medida protetiva da Guarda Municipal, né? Acho que também essa questão da punitividade, nós precisamos criar meios de como é que você pune, porque para mim o CEDAV é uma forma de punição, e é importante que seja uma forma de punição. É uma forma de punição que não é o cara, né, no caso de risco de vida, acho que tem que ser preso para proteger a vida das mulheres. Mas a gente sabe que o nosso sistema penal tem uma série de limitações, né? O sistema prisional brasileiro é um sistema assim que forma muito pouco, porque assim, você vai prende, mas aí daqui a pouco ele é solto e ele vai reproduzir o mesmo comportamento, se não com aquela mulher, com outras mulheres. Então, esse processo também, né, do CERAV, da responsabilização e reeducação, ser uma forma um instrumento de punição, eu acho que é importante isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar passos em Campinas. São Paulo, capital, já tem um processo muito mais articulado, né? Com a Defensoria Pública, enfim, tem um processo mais articulado, mas Campinas nós estamos ainda no germe, né? Tá. Tivemos passos importantes, como a criação do CERAV, a constituição da vara especializada, mas ainda não está a gente precisa ainda colocar o negócio, ainda está germinando, sabe? Mas eu acho que na medida que esse processo avança, acho que a gente vai ter um salto de qualidade no atendimento e na articulação desses vários serviços, dessa rede, de fato. Carla, quero te ouvir, porque eu vi que você estava concordando aí, estava balançando a cabeça na fala da vereadora Mariana Conte. Concordo com a Mariana, acho que nós precisamos trabalhar esse autor de violência. Né? A violência nunca é justificada, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Ela nunca é justificada.
Mas os mecanismos de punição que nós temos no Brasil, como a Mariana bem colocou, de nada pune, na verdade. Se a gente for resgatar aí alguns conhecimentos teóricos, né, a gente for olhar para Foucault, por exemplo, quando Foucault vai dizer que a gente cria um sistema punitivo que só pune o corpo e não a alma, nesse sentido que ele está dizendo, é o que é um pouco que a Mariana está colocando. Se a gente precisa olhar para esses autores de violência, sim, eles precisam ser responsabilizados pelos crimes cometidos, mas eles precisam também ser olhados como seres humanos e pessoas que vão estar em sociedade daqui a algum tempo. E se vão estar em sociedade há algum tempo, eles vão reproduzir aquilo que eles aprenderam. Né? Porque nós não podemos esquecer que os homens reproduzem, nós estamos discutindo a violência contra a mulher, os homens reproduzem a violência porque muitas das vezes ela é aprendida, reforçada por uma cultura da qual nós estamos inseridos. E é essa cultura que legitima e que dá poder a esse homem a cometer a violência, seja ela psicológica, seja ela verbal, seja ela patrimonial, qual tipo de violência seja. Agora, a gente precisa olhar para esse autor de violência que chegou às vias de fato, vai ser punido, como tem que ser punido, mas a gente precisa olhar para ele como pessoa, que precisa ser cuidado e que precisa repensar os seus conceitos do que é ser homem nessa sociedade. Porque senão a gente vai continuar o resto da vida discutindo, vamos proteger as mulheres, nós estamos fazendo de tudo para proteger. Só que a gente também precisa olhar para esses homens que cometem a violência, até porque a maioria, aliás, é uma coisa que eu defendo, nós precisamos discutir também com as mulheres como é que se dá esse processo da cultura, porque grande parte da educação das crianças estão na responsabilidade das mulheres. E se estão na responsabilidade das mulheres, nós precisamos discutir com essas mulheres, que pessoas que nós estamos educando para o futuro, e pessoas que nós estamos trabalhando para o futuro, né? Elas são responsáveis pela criação dos meninos, das meninas, de todos. Então, nós precisamos discutir masculinidades, por exemplo, com as mulheres. Esse debate precisa ser aberto, não no sentido de justificar a violência, porque ela nunca vai ser justificada, mas no sentido de olhar e trabalhar com essa reeducação e a responsabilização. A partir daí, a gente começa a diminuir a questão da violência, porque a gente tem um trabalho inverso de prevenção, de proteção, e a mulher também se sente amparada. Por que a mulher não denuncia, muitas das vezes, o seu agressor? Por que ela não registra BO? Porque é o marido dela, é o companheiro dela, é o pai dos filhos dela. Ela sabe que ele vai ser recluso. E aí ela vai pensando, poxa, como é que vai ficar a minha imagem diante dos meus filhos que eu coloquei o pai deles na prisão? Então, tem toda uma construção colocada aí que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa discutir, que está além da legislação, está muito além da legislação. Como eu disse, a legislação é uma ponta, mas ela tem que ser olhada como uma ponta, ela está dentro de uma rede complexa, como a Mariana bem colocou, que precisa funcionar. Porque aí a gente consegue, de fato, olhar para a violência na sua totalidade e, a partir daí, pensar estratégias de como a gente vai atuar para evitar e também para proteger. Pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, a Raíssa do Jardim Paraíso, excelente o tema do Questão de Ordem, ainda mais neste momento em que estamos vivendo. Parabéns. Obrigado, então, a mensagem da Raíssa. Mariana e Paola, aqui em Campinas, no início do mês de agosto, foi assinado um decreto que cria a Rede Municipal de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e que será composta por órgãos governamentais e não governamentais, a convite da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres. A medida visa orientar e propor a elaboração de protocolos e a organização de fluxo de atendimento à mulher em situação de violência. Necessário este decreto, vem para agregar. Quero ouvir vocês duas. Pergunta para mim? Para vocês duas. Olha, eu acho que a gente precisa ver como é que vai funcionar, né? Eu sempre eu sou da filosofia de ver para crer, entendeu? Eu acho, assim, o decreto, ele é muito abrangente, ele não especifica muitas coisas, né? Assim, existem protocolos existentes. Eu acho que é importante que o decreto, na operacionalização desse decreto, não se jogue fora.
Acho que existem protocolos, existe acúmulo, existe experiências, e acho que é importante que essas experiências sejam reconhecidas pela nova gestão no momento de formulação. Acho que não tem problema mudar, acho que a mudança em alguns momentos pode ser para melhor, né? Mas acho que precisa ser reconhecido que existem protocolos, que existem serviços, que existem experiências, que existem pessoas com expertise, e eu acho que isso é importante que se reconheça, até para que possa se acumular em cima, porque eu acho que muitas vezes esse é um problema da política pública, né? A gente fica reinventando a roda, né? E aí a gente acaba perdendo os acúmulos que existem. Então, a minha preocupação é de não ser mais uma vez reinventar a roda, né? Porque se você fica reinventando a roda, e aí você muda tudo, e você perde o que se acumulou, é muito difícil ter saldo depois, né? Acho importante essa questão que coloca da rede, a rede, né, digamos assim, das ONGs, né, assim como o SOS. Acho isso interessante, porque a gente sabe que tem coletivos, tem ONGs que fazem um trabalho aqui, mas que também isso não sirva para desresponsabilizar o Estado em relação às suas políticas, né? Se for para apoio, acho que é bem-vindo. O apoio é importante, a gente sabe que a gente tem pessoas que fazem muitos trabalhos legais, mas isso não pode significar a desresponsabilização, que é o que a gente vê em alguns momentos, né? Então, o que eu diria é o seguinte, a minha avaliação: precisamos ver como que isso vai descer para a realidade, né? Porque o decreto foi publicado, mas a gente precisa ver o que isso de fato vai mudar ou não vai mudar. Eu acho que está aí o nó. Paula, como é que você enxerga? Eu acho que o primeiro ponto é do porquê é um decreto e não um projeto de lei, né? Então, por que isso não passou pela Câmara? A gente não teve a oportunidade, inclusive, de fazer emendas naquilo que é necessário. Então, acho que o primeiro ponto é sobre isso e também é pela diferença do projeto de lei e do decreto, né? Que um decreto pode ter um próximo prefeito, por exemplo, que simplesmente acabe com ele. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é reforçando o que a Mariana colocou aqui, toda vez que a prefeitura, né, amplia convênios com ONGs, coletivos, com outras iniciativas privadas, eu acho muito positivo, porque essas organizações elas já têm um acúmulo, já têm um trabalho, e isso acaba fortalecendo muitas vezes as organizações. Mas no momento que a gente está discutindo a ampliação, inclusive, da equipe multidisciplinar do SEAMO, isso me preocupa um pouco, porque isso me preocupa no sentido de, será que a gente vai ter o aumento? Será que a prefeitura vai aumentar o número de serviços prestados por ela, ou ela vai terceirizar isso para as ONGs, como a gente já viu em outros setores? Então, o decreto, sempre que está para agregar, ele é muito bem-vindo, ele é muito amplo, né? Ele acaba não especificando muita coisa ali, quando a gente fala de protocolos, eles já existem. Por que a gente não investe na formação dos profissionais que fazem esse atendimento, como a gente colocou aqui? Aprimoração dos protocolos, acho que seria um termo melhor do que a criação de protocolos para atendimento, um fluxo, né? Acho que existem pequenas coisas que hoje já são feitas, que a gente não pode perder daqui para frente, né? E esse decreto, espero que seja para isso, para a gente aprimorar aquilo que tem sido feito e para que a gente melhore esse tipo de coisa, mas eu sinto falta de ter um diálogo com outras organizações, pela da prefeitura. A gente colocou aqui, a Lei Maria da Penha, ela só funciona porque ela é um organismo vivo e porque ele foi composto, porque ela foi criada pelas organizações de mulheres. Então, no momento que isso vem da prefeitura, sem passar pela Câmara, sem dialogar com os movimentos, pelo que eu entendi, foi exatamente isso que aconteceu. Isso me deixa um pouco preocupada, porque a gente não consegue enxergar uma efetividade, já que isso não vem de um problema real, como a Lei Maria da Penha que a gente colocou aqui. Então, você quer fazer Não, depois que você terminar, eu queria fazer um comentário. Mas eu acho que, se ela vem na perspectiva de agregar, de trabalhar, de ampliar, eu acho que ele é muito bem-vindo. Todos os projetos e iniciativas que visam, né, a vida das mulheres, eles são fundamentais para o nosso município, mas tem esse pé atrás. Não, eu acho que isso que a Paola falou é muito importante, na verdade, né? Porque até eu tenho um projeto que eu apresentei na legislatura passada que fazia exatamente isso, a rede integrada, né? E nesse projeto, por exemplo, essa definição que hoje está com a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, nós remetemos ao Conselho da Mulher.
E aí, essa foi uma dúvida que eu fiquei, mas por que, assim, o Conselho da Mulher, ela não é o conselho que define, que vai definir essa diretriz? Então, assim, eu acho que tem algumas questões ali que poderiam ter passado pela Câmara, que aí não estou nem... gostaria que meu projeto tramitasse, mas assim, se fosse um projeto da iniciativa do Executivo também seria muito bem-vindo, que viesse para cá e que a gente tivesse possibilidade, inclusive, de dialogar com a Comissão da Mulher. Porque na última Comissão da Mulher que nós fizemos, nós convidamos, porque houve um processo de transição aqui, né? Então, houve a mudança da Coordenadoria do SEAMO, da Coordenadoria da Mulher, da Secretaria. Nós fizemos esse convite para a Secretaria, o SEAMO, Coordenadoria da Mulher, para que viesse para a Comissão da Mulher, que tem uma participação importante aí de vários coletivos, de organizações que vivem no cotidiano esse processo, né, do atendimento às mulheres, que fazem, não atendimento, mas é de suporte, né, mais suporte do que atendimento, mas de suporte às mulheres, e aí nós não tivemos a presença do Executivo. Então, eu tô sentindo também, essa questão que a Paula coloca é muito importante. Também estou sentindo uma dificuldade de dialogar. E é isso que nós falamos aqui, né? As medidas, para elas serem efetivas, elas precisam ser vivas. Que eu acho que é isso que a Carla comentou. Elas precisam estar calcadas na vida real de quem vive cotidianamente, constrói, enfim. E vejo que esteja faltando aí um pouco mais de abertura e diálogo com relação aqui, inclusive, ao Legislativo sobre isso. Fábia, fica à vontade, se quiser comentar também sobre esta rede municipal de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. E já adiciono uma outra questão para você, que é importante pontuar que a Lei Maria da Penha, ela se ajusta às questões atuais, ela se adequa a práticas criminosas, por exemplo, online, que antes não existiam, ou quando permitiu a adoção de medidas protetivas de urgência e o afastamento do agressor do lar. Então, a lei ela precisa estar sempre atualizada. Bom, vamos comentar primeiramente sobre a rede. Eu pactuo totalmente com a opinião das duas vereadoras. Foi feito esse decreto sobre essa rede especializada, mas já existia na prática uma rede da mulher, com vários coletivos, com várias ONGs, que participaram conjuntamente na gestão anterior com a Mariana, na Câmara Municipal da Mulher. Então, é assim, eu acho que faltou ouvir, escutativa, para reunir todos. Porque, como a Mariana bem falou, nós reinventamos a roda e poderíamos ter aperfeiçoado a roda. Eu acho que seria mais interessante, mais positivo, escutar todos os coletivos. Tudo bem, todas nós que participamos da Rede da Mulher recebemos convites para participar, mas nós tivemos ciência do decreto, ele está muito assim, sintético. Esperávamos mais, talvez. Esperávamos que tivesse ouvido todas da rede, ouvido a comissão, ouvido as vereadoras, ouvido as munícipes, porque eu acho que todas podem acrescentar nesse momento. Eu espero que ainda tenha essa oportunidade para que possa fazer mais acréscimos e que realmente venha para crescer cada vez mais em prol das mulheres. Com relação ao seu questionamento, qual foi o seu segundo questionamento que agora esqueci? Sobre a atualização da lei, por exemplo, online, ou das medidas protetivas para afastar o agressor. A atualização. Bom, as atualizações que tiveram, tá? Por conta da pandemia, a mulher consegue fazer boletim de ocorrência eletrônico online na delegacia. Outras atualizações, o crime de stalking. Outra coisa positiva que teve também, em termos de atualização, a medida protetiva, antes ela tinha um período de 30 dias que você precisava fazer um novo pedido para renovar. Durante o período da pandemia, ela não tem prazo para findar. Tá? E a principal, que eu acho que é a mudança mais... sim, também teve uma mudança muito interessante, alteração muito interessante, que foi com relação à violência contra a mulher na política. É verdade. Porque tem muitas mulheres que são donas de casa
mas elas são também ativas, elas são políticas, elas têm os seus anseios. Por exemplo, fantástico, no último governo nós tínhamos uma vereadora, agora olha quantas nós temos, eu espero que na próxima nós tenhamos mais ainda. Então, é fundamental essa lei de apoio, né, com relação às mulheres na política. Essa proteção para elas é fundamental. E, terminando dizendo, com relação a, mais uma vez, a criminalização da violência doméstica psicológica. Embora já esteja prevista na Lei Maria da Penha, embora esteja também no Código Penal como ameaça, é um reforço, é algo que veio acrescentar, é algo que acabou instituindo também a campanha Sinal Vermelho contra a Mulher nacionalmente, em todos os lugares, em todos os momentos, assim como, por exemplo, também outra coisa muito interessante é que a mulher agora ela não tem mais a necessidade de fazer uma prova, filmar, etc. e tal. A palavra dela realmente, como era para ser desde o início de 2006, a palavra dela realmente tem peso hoje em dia, muito peso. Então, essas foram várias mudanças que teve, eu achei super interessante, esperamos mais ainda. Fábia Cristina de Almeida Bigarani, advogada, presidente da Comissão da Mulher da OAB Campinas. Infelizmente, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria mais uma hora para a gente ficar conversando aqui, que é um assunto bastante extenso e importante, mas nós já estamos nos encaminhando para o final. Então, a última pergunta para a gente fechar este tema. O que você pensa que precisa ser realizado a curto, médio e longo prazo para não assistirmos mais cenas de feminicídio, de agressão doméstica? A curto prazo, campanhas maciças. A curto prazo, destinação de verba orçamentária. A curto prazo. Isso dá para fazer em medida emergencial. Principalmente se decretar estado de calamidade com relação à violência doméstica no município. A médio prazo, medidas realmente efetivas na prática de proteção das mulheres. A médio prazo, ampliação da rede, que a rede que foi criada, que foi decretada, ela venha a alcançar, a chamar todos os coletivos, que todos tenham voz, que todos possam falar, que todos possam ajudar a realmente criar uma rede que funcione na prática para a mulher. E a longo prazo, que todas essas medidas e todas essas leis criadas, principalmente essas medidas públicas criadas, elas possam realmente proteger a mulher. Muito Fábia, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para você voltar aqui ao Questão de Ordem e até a próxima. Muito obrigada. Carla da Silva, vice-presidente da entidade SOS Ação Mulher, faço a mesma pergunta para a gente poder fechar este assunto. Curto, médio e longo prazo, o que você pensa que nós precisamos fazer para a gente diminuir o quanto antes estas estatísticas? A curto prazo, concordo com a Fábia, orçamento público, né, para a gente poder potencializar os serviços que já tem e capacitar os profissionais que lá estão. A médio prazo, investir na educação tanto dos profissionais, no sentido de capacitação, mas também na educação da educação infantil, da educação do ensino fundamental, principalmente discutir a questão da Lei Maria da Penha, as relações de afeto, como que se dá e a questão da violência. A longo prazo, eu gostaria muito de ver a Lei Maria da... A gente não precisar mais discutir sobre a Lei Maria da Penha, né? Onde a gente tivesse uma sociedade igual, onde a gente pudesse, como a Mariana bem colocou, o diálogo permanecesse, onde a gente pudesse olhar para os conflitos e conseguir dialogar e encontrar soluções para dentro do conflito, e que esse conflito não virasse violência. Mas, assim, a longo prazo, eu quero muito que a Lei Maria da Penha, de fato, saia do papel, ganhe vida, né, via concretude na vida das pessoas e das mulheres. A médio prazo, que eu esqueci, né, na verdade, a curto e a médio prazo,
que as informações, porque como a Fábia colocou, né, mais informações e campanhas. Nós temos muitas campanhas e muitas informações. A pergunta que nós devemos fazer é se essas campanhas estão chegando até as mulheres, se elas estão entendendo o que é para fazer. Então, acho que a curto prazo a gente precisa avaliar essas campanhas e conseguir criar medidas que a gente possa identificar se de fato as mulheres estão conseguindo acessar essas informações, se elas estão conseguindo chegar, se elas estão conseguindo usar tudo aquilo de recurso que se tem. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí, só fazendo um adendo, né, dizendo que pensando a curto e médio prazo, tanto nós da PUC Campinas, como o próprio PAGU e a rede de mulheres de atendimento, nós estamos pensando e já articulando para montar, né, primeiro um podcast, depois, quem sabe, uma rádio, onde essas informações, essas campanhas, aonde procurar, esse acolhimento seja ofertado para as mulheres num todo. Né? Não só aquela que tem acesso à internet, só aquela que tem acesso à televisão. Não, mas no todo, para chegar na periferia, para chegar naquelas mulheres que estão afastadas, porque o rádio é um instrumento que todo mundo, em alguma maneira, tem, principalmente na zona rural, né? Então, nós chega a informação. Então, a nossa ideia é da gente começar a construir podcast, e aí, um pouquinho mais para frente, um programa de rádio onde a gente possa falar de maternagem, onde a gente possa falar das questões do cotidiano, que a gente possa falar de prevenção da mulher, que a gente possa falar da mulher como sujeito dessa sociedade. Ótima ideia, e aproveite esta onda do podcast, viu? Para dar voz sempre com um convidado, aproveite que isso é muito legal. Sim. E já agradeço a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente. Já fica o convite também para uma próxima oportunidade para você participar do Questão de Ordem, Carla. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, precisamos dialogar mais, precisamos falar mais, precisamos discutir mais, precisamos construir estratégias. É isso. Vereadora Paola Miguel, também repito esta última pergunta, curto, médio, longo prazo, como é que a gente diminui? Já estamos no mês de agosto, 5 casos de feminicídio em Campinas, algo que assusta bastante. O que você pensa? Eu concordo muito com a Fábio e com a Carla. A curto prazo, a gente precisa fazer campanhas maciças, fazer com que o orçamento de fato seja ampliado, fazer com que essas mulheres tenham atendimento. E não só atendimento quando você está numa situação de quase morte, mas ter também a prevenção, ter mecanismos criados para que as mulheres consigam sair desse ciclo de violência antes desse ponto chegar. A médio prazo, eu acho que a gente precisa investir muito na educação, não só dos profissionais que vão atender, mas também de toda a nossa sociedade, por isso que eu reforço que a necessidade da gente ter a explicação do que é a Lei Maria da Penha nas escolas, não só a Lei da Maria da Penha, mas todas as leis que estão ali para proteger as mulheres e os filhos dessas mulheres e os parentes dessas mulheres desse ciclo de violência. Então, dar essa formação para os profissionais que vão fazer o atendimento, dar essa formação também para os mais novos, para eles entenderem e identificarem esse tipo de coisa, e a longo prazo acabar com o machismo e o patriarcado, porque assim, de fato, a gente vai conseguir parar de discutir a Lei Maria da Penha e começar a discutir melhorias em outros aspectos, né? O ciclo de violência, ele é um reforço do que a nossa sociedade tem hoje construído de ideal, e isso é muito reforçado pelo machismo e pelo patriarcado, onde dão essa possibilidade do homem são as regras dele, dentro da casa que é dele, na verdade, não da família, por isso que ele acredita que possa fazer o que ele faz com muitas das mulheres. E no caso das mulheres, é justamente o fato de entenderem, de não se empoderarem muitas vezes da lei, ou então não terem condições de sair desse ciclo, que ele é vicioso, e é um ciclo que, se a gente não parar, o fim dele é com o fim da vida dessa mulher. Vereadora Paola Miguel, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente segue acompanhando as reuniões da Comissão de Direitos Humanos. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para você voltar ao Questão de Ordem, e até a próxima. Muito obrigada, Gabriel. Vereadora Mariana Conte, também a mesma pergunta, curto, médio e longo prazo, como é que a gente muda esta realidade? Olha, eu concordo com as minhas colegas. Para ontem, não é nem para curto prazo, é para ontem aumentar o investimento. Essa é uma batalha que tem sido feita ao longo do tempo, ao longo da história.
Acho que a gente precisa ter verba específica, a gente precisa ampliar a equipe de SEAMO, precisa ampliar a equipe do SERAV, consolidar o SERAV, fazer a articulação da rede. Uma das questões que nós discutimos, inclusive porque no orçamento é previsto verba de publicidade, uma parte da verba de publicidade deveria ser investida, publicidade municipal, deveria ser investida no combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, contra as crianças, contra a negritude, contra LGBTs. Acho que seria um passo importantíssimo. Nós queríamos que tivesse todos os ônibus da cidade, 13 de maio, Disque 180 sendo divulgado, telefone do SEAMO sendo divulgado. Então, isso é para ontem, na minha opinião, né? Isso aí já demorou, como dizem, demorou. Médio prazo, acho que a gente precisa consolidar essa rede, né, para que a rede funcione, para que a Lei Maria da Penha seja uma realidade na vida das mulheres em Campinas, para que todo mundo saiba como efetiva, saiba o caminho, né, e que a gente possa identificar e melhorar, aprimorar, mas para isso o que existe precisa se consolidar. Precisamos quebrar alguns tabus, porque tem muito tabu aí que é mais atraso de vida, que muitas vezes tem que ficar correndo e resolvendo. E isso, né, a gente queria que isso, né, isso emperra os processos, acho que isso é importante. E, no longo prazo, eu espero que a Lei Maria da Penha seja uma coisa lá do passado, quando a gente falava, você lembra quando tinha violência dentro de casa? Nossa! Sirva só para inibir, né? Lembra, existe a lei ainda. Lembra, né? Aquela lá do passado. Eu espero isso. No longo prazo, eu espero isso. Que a gente. Como dado histórico, né? Como dado histórico, que a gente esteja discutindo outras coisas. A mulherada está fazendo, né? Fazendo o que quer da vida sem ter que enfrentar isso. Mas eu acho que tudo isso, para se concretizar, é o fortalecimento político, organizativo, de participação e de luta das mulheres. Eu que agradeço a participação, lembrando a você que nos acompanhou que a lei é considerada uma das 3 melhores no mundo pelas Nações Unidas. Prevê mecanismos inovadores como medidas protetivas, ações de prevenção, suporte às mulheres e grupos reflexivos para homens. É importante desnaturalizar a violência doméstica. Questão de Ordem fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.